Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28, que diz assim: E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que os soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Verso 35 de Lucas 19. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximaram da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão, dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós estamos aqui exatamente no domingo, 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa não é domingo, a Páscoa é sexta-feira. Para falar a verdade, espero que não soe mal, no judaísmo não existe o domingo da ressurreição. Porque o cordeiro que representava a Páscoa, ele morria e não ressuscitava. Ele era morto no 14º dia de Nisan, e ele não ressuscitava. Ele servia de alimento para todos os judeus. Do 10º ao 14º dia, o cordeiro era escolhido e preso. Um cordeiro sem defeito. Ele tinha que ser o suficiente para a família, porque não podia sobrar nada da sua carne. Nem mesmo os seus ossos era permitido que deixasse jogado. Se os ossos faltassem, ou sobrasse, do cordeiro, ele deveria ser queimado, esses ossos, mas ele não podia estar ali passeando, pendurado, deixado em algum lugar. Esses ossos, eles representavam também os ossos de Cristo. O cordeiro e a carne representava também a carne de Cristo, que foi moída, mastigada, esmagada por cada um de nós. E por isso o cordeiro deveria ser do tamanho da família. Ele não podia ser maior que a família. Se porventura tivesse um cordeiro maior do que a providência para a família, então eles tinham que chamar algumas famílias para comer junto com eles. E a ceia, ou a oferta, o jantar, a refeição da ceia, geralmente era de 2 ou 3 partes. A primeira parte acontecia então aquilo que ele chamava da parte das ervas amargas, onde eles comiam a parte das ervas amargas. E essa erva amarga representava o momento onde eles estavam vivendo na escravidão do Egito. Essas ervas amargas representavam o momento que eles estavam escravos, era o momento que eles estavam na escravidão do pecado. E depois então eles passavam por uma segunda parte da refeição, que era o momento onde eles comiam o pão sem fermento. Depois, junto com o pão sem fermento, eles tomavam o suco da uva e comiam a carne do cordeiro. E depois vinha uma terceira parte da refeição, que era quando eles comiam as frutas doces, os figos, as uvas passas. Então, a Páscoa tinha 3 partes na sua refeição: a parte amarga, a parte da carne e do pão e do suco, e depois a parte doce, dizendo que agora eles estavam vivendo a bonança da salvação. Se nós olharmos
para o Antigo Testamento, em Lucas, ou em Êxodo capítulo 12, onde Cristo Jesus instituiu a Páscoa. A Páscoa. A Páscoa, ela significa o quê? A palavra Páscoa quer dizer passagem. Se você quiser, deixa a sua Bíblia, que eu vou voltar para esse texto aí, mas apenas para a gente ler o texto, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 26, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 12, o verso 26 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Verso 27 do capítulo 12 de Êxodo, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E o verso 28 diz: e foram os filhos de Israel, e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Então, a palavra Páscoa, gente, não tem a ver com chocolate. A Páscoa não tem a ver com coelho. A Páscoa não tem a ver com doçura primariamente. A Páscoa é uma passagem da morte para a vida. Então, na 10ª praga do Egito, Deus disse assim: para que o primogênito de vocês não morram, vocês vão matar o cordeiro. E ao matar o cordeiro, vocês vão pegar um pincel ou uma palha e vocês vão pintar o umbral da casa de vocês. E acontecerá que o anjo da morte vai passar. E quando o anjo da morte passar, toda casa que tiver o umbral pintado, toda porta que tiver pintado de cima a baixo, com o sangue do cordeiro, demonstrando fé em Cristo Jesus, que Ele morreu no seu lugar, demonstrando fé de que Ele é aquele que morreu quando você merecia morrer. Pela fé, então, o que acontecerá? O anjo da morte vai passar por cima dessa casa. Toda casa que ele chegar lá e não tiver o sangue, ele vai entrar e vai tirar a vida do primogênito. Mas toda vez que ele chegar na casa e ele olhou e viu o sangue do cordeiro pintado, então o anjo da morte passava por cima dessa casa. Esse ato de passar por cima da casa, no hebraico, é o verbo passar, ou pessar, que quer dizer Páscoa. Então, o que é Páscoa? Páscoa é um salto da misericórdia, é o anjo da morte que não pune aqueles que estão em Cristo Jesus com o sangue da sua promessa. Pela fé, confessam em Jesus toda a sua penitência, todos os seus pecados, e então o anjo da morte passa por cima dessa casa, passa por cima dessa vida, e essa família não é dizimada, essa família não é sentenciada. Então, amigos, a Páscoa, embora a gente comemora hoje e faz caça ovos com os nossos filhos, com as crianças, mas nós não podemos esquecer que a Páscoa não tem a ver com um presente doce da Cacau Show, do Brasil Cacau, da Nestlé, da Garoto, não tem nada a ver com isso. A Páscoa é mais que isso. A Páscoa é a passagem da misericórdia, é o salto da graça na minha casa. A Páscoa é o salto da misericórdia na minha vida, quando eu estava sentenciado à morte, mas pela fé em Cristo Jesus, eu aceito esse sacrifício, eu aceito esse cordeiro, eu aceito esse sangue. É por isso que a gente fala e canta muitas vezes que a nossa vida agora é alvo mais do que a neve, porque sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Amém. Porque a minha vida passou a ser limpa em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para essa passagem nas Escrituras, nós lembramos desse ato da misericórdia de Deus. Todos aqueles, e por incrível que pareça, que alguns egípcios, eles não morreram. Alguns egípcios não morreram. Como é que eu sei disso, pastor? Porque eu sei que no meio da travessia lá do deserto, muitos deles
muitos deles estavam lá egípcios, porque eles acreditaram no sangue. Eles acreditaram no sangue pintado. Meus amados irmãos queridos, a Páscoa é um ato da graça de Deus. Vou repetir, para você entender. A Páscoa é um ato da misericórdia de Deus para o seu povo. Por isso, João Batista, quando estava batizando lá no Jordão, ele viu uma multidão de candidatos fazendo a entrevista para serem batizados, fazer a profissão de fé. E nessa fila ele olhou bem distante e viu um olhar diferente. Alguém em oração. Alguém que olhava para João Batista, e João Batista conheceu quem ele era, porque o Espírito Santo contou para João Batista e disse assim: esse aí é o Filho de Deus. E João Batista fez uma grande declaração, que está escrito em João capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus. Cordeiro que foi morto, segundo Apocalipse capítulo 13, verso 8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu dizia recentemente, Gênesis capítulo 3, verso 7, eles escolheram as folhas de figueira e fizeram aventais para si quando pecaram. No capítulo 3, verso 21, Deus chegou lá, matou um cordeiro e vestiu eles de pele de animais, ou pele do cordeiro, e vestiu os nossos primeiros pais. E então esse cordeiro que foi morto lá no Éden, é o cordeiro que nos salva pela fé, naquele momento e no Novo Testamento, ele é Cristo Jesus. Quando Jesus estava caminhando na Via Dolorosa, em direção ao Gólgota, em direção ao Monte da Caveira, ou Calvário, e carregava aquela cruz, ele carregava os nossos pecados. Jesus marchava em direção ao Calvário. O Evangelho de Lucas diz que ele trilhou o seu êxodo. E Jesus, olhando então para o Calvário, ele não via nada mais, nada menos do que cada um de nós sendo salvo por sua graça. E eu acho extraordinário isso, porque a salvação em Cristo Jesus não é apenas uma declaração. Alguém disse: se você quiser conhecer o significado do amor, não busque no dicionário, busque no Calvário. O Calvário é a maior revelação do amor de Deus. Você tem que se sentir amado pelo Calvário, abraçado pelo Calvário. O Calvário é a nossa salvação. E a última frase que Jesus falou na cruz foi essa: está consumado. E eu gosto como o grego traduz melhor e diz tetelestai, está pago. Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo, aquilo que exigia do homem, por resgate dele, eu paguei. Amém. E é por isso que nós encontramos um diabo no deserto da Judeia, apavorado, desesperado, tentando fazer com que Jesus caísse, ensinando para Jesus o atalho para que ele não passasse pela cruz. O diabo é aquele que nos ensina os atalhos da vida, mas Cristo Jesus disse: eu não quero o atalho. Na terceira tentação do diabo para Jesus, ele disse: não precisa você morrer na cruz, não precisa você derramar sangue, a humanidade não merece isso. Deixa eu te mostrar os estupradores, deixa eu te mostrar os homicidas, deixa eu te mostrar os adúlteros, os fornicários, os ladrões, os egoístas, deixa eu te mostrar os orgulhosos. Esses homens não merecem, essas mulheres não merecem, esse povo é mau, esse povo não te querem. E deixa eu te mostrar mais, além deles fazerem isso com os seus semelhantes. Se você não desistir da cruz, Jesus, sabe o que eles farão contigo? Eles vão rasgar a tua roupa, eles vão te condenar à morte.
Eles vão colocar uma coroa de espinho na tua cabeça. Eles vão te amarrar e pregar os pregos na cruz. Eles vão te cortar com a lança. Eles vão te chicotear. Eles vão te amaldiçoar. Eles vão cuspir em você. Eles vão deixar você nu. Você vai passar a maior vergonha da história. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa se sacrificar. O diabo tentando convencer Cristo de que não era necessário para ele ganhar o mundo de volta, ele passar pela cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus estava determinado. O Evangelho de Lucas diz que ele baixou. Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Embora ele orou na quinta-feira à noite, na sexta de madrugada, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque o cálice é o símbolo da ira de Deus, no Antigo Testamento. Se possível, passa de mim esta provação, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus entregou a sua vontade, a vontade do Pai, diz: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus aceitou marchar em direção à cruz, por amor a cada um de nós. E como diz a antiga poesia que nós cantávamos antes na igreja, não foram os cravos que prenderam e mataram Jesus. O que matou Jesus na cruz foi o seu amor. Foi o amor de Jesus que prendeu Jesus na cruz. Foi o amor de Jesus que o deixou pendurado. Por isso que não há mais coisa mais apelativa do que uma cruz. O cristianismo, no início da sua história, tiveram vários símbolos do cristianismo: o pavão, o peixe e outros símbolos. Mas nenhum símbolo a igreja adotou por tanto tempo e permaneceu por milênios como o símbolo da cruz. A cruz é morte, mas é vida. Como disse o salmista no 89, a justiça e a paz se beijaram na cruz. A cruz é o símbolo que liga, é o símbolo que liga a humanidade ao Deus eterno. Com uma ponta da cruz, Jesus une o homem mais distante ao outro homem mais distante nele, em Cristo Jesus. Deus é maravilhoso. A Ele a honra, a glória e louvor. Amém. Louvado seja o seu nome. Amém. Por isso eu contava recentemente que a salvação, ela acontece em 3 etapas. Nós somos salvos, justificados, declarados justos no passado. Nós somos salvos no presente, santificados hoje, agora. E nós seremos salvos no futuro, na glorificação, quando Jesus voltar. Então eu fui salvo em Jesus no passado dos meus pecados, quando eu aceitei Jesus no Calvário. Eu sou salvo no presente quando eu continuo seguindo como cristão. E eu serei salvo plenamente do domínio do pecado quando eu for glorificado, quando Jesus voltar. Por isso a salvação acontece no passado, acontece no presente e acontecerá finalmente no futuro, na pessoa de Jesus Cristo. Voltemos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 19, para eu fechar minha mensagem dessa noite. A entrada triunfal de Jesus é um acontecimento extraordinário. Se você olhar os textos paralelos, de Mateus capítulo 21, verso 1 a 11, Marcos 11, 1 a 11, João 12, 12 a 19, nós encontramos que essa é a última semana de Cristo na terra. Jesus Cristo, ele vem, passa por Jericó, cerca de 28 a 30 quilômetros, ele tem 2 encontros extraordinários em Jericó. De um lado, ele encontra aquele cego, mendigo, chamado Bartimeu, que grita de um lado da cidade: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas repreendiam Bartimeu dizendo para que ele calassem, mas ele cada vez mais gritava mais alto, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. E naquele dia ele foi curado, voltou para casa vendo. Se Bartimeu não tivesse gritado por Jesus tão alto naquele dia,
Se Bartimeu não tivesse clamado por Cristo, não tivesse decidido como a última oportunidade da sua vida, ele tinha morrido cego. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca mais voltou em Jericó. Essa foi a última vez que Jesus passou em Jericó. E aquele acontecimento do cego causou um impacto tão grande na vida de um outro sujeito, que o capítulo 19 de Lucas chama de Zaqueu. De um lado da cidade, Jesus cura o Bartimeu. Eu estou citando Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. E o texto paralelo de Lucas capítulo 19 diz que ele encontra agora um outro sujeito, do outro lado da cidade. Então veja bem, o Bartimeu viu, foi curado, teve um encontro com Cristo de Jesus, essa notícia se espalhou à cidade. Esse cobrador de imposto, que era rico, ladrão, chamado Zaqueu, sabia que Jesus ia sair pelo outro lado da cidade. Ele correu de um lado da cidade para o outro lado. Ele subiu numa árvore, no sicômoro, e ele subiu para ver Jesus passando. E quando ele sobe para ver Jesus passando, Jesus vem no meio da multidão. É a última vez que Jesus passa em Jericó. E ele sobe nessa árvore. Olha Jesus à distância. Será que ele vai ter tempo para mim? Todo mundo me rejeita. Eu sou odiado por todos. Além disso, eu tenho uma autoestima baixa, porque eu sou pequeno. Eu sou um nanico. Mas será que ele vai me olhar? Será que ele vai me ver? Mesmo eu tendo dinheiro, o dinheiro não satisfazia Zaqueu. Mas quando Jesus vem passando debaixo da árvore, Jesus olha e encontra Zaqueu no galho da árvore, olhando para Jesus. Ele sabia que aquilo ali poderia ser a mudança da sua vida, a página virada da sua história. E então Jesus olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, quem contou para Jesus que o nome dele era Zaqueu? Jesus sabia quem era Zaqueu. E ele disse assim: Zaqueu, e ele se assustou, porque nada mais glorioso, nenhuma melodia é tão aprazível para nós quando nós ouvimos o nosso nome. Então ele olhou e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Sabe por que Jesus se ofereceu para estar na casa de Zaqueu? Pelo menos por duas razões. Primeiro, porque ele sabia que na casa de Zaqueu havia espaço para ele. Na casa de Zaqueu havia lugar para Jesus. Jesus conhecia o endereço da casa de Zaqueu. Jesus sabia que ao redor da mesa havia uma cadeira especial para um convidado de honra. Foi por isso que Jesus disse. E segundo, ele sabia que o fato de ir na casa de Zaqueu mudaria a vida de Zaqueu para sempre. Jesus então sai de Jericó, depois de cear com Zaqueu, e ele vai para uma outra cidadezinha chamada Betânia. E lá então tem uma ceia para ele. 3 irmãos prepararam um banquete: Marta, Maria e Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado. E ali acontece então que a Maria vem e ela unge os pés de Jesus. Nós encontramos ali Judas tentando repreender Jesus por aceitar aquele óleo caro, que valia cerca de 300 denários, ou 300 trabalhadores, 300 dias de trabalho. Mas aquela mulher pega e lança tudo aos pés de Jesus. E ele disse: Senhor, poderia isso ser para os pobres? E Jesus disse: os pobres vocês vão ter com vocês toda a vida, mas deixa que ela faça isso e guarde um pouco para fazer isto na minha morte. Na verdade, a Maria estava antecipando o embalsamento do corpo de Jesus. Jesus então sai dali, passa sexta, sábado à noite, acontece esse banquete. Simão, o tio de Maria, viu o que estava acontecendo, aquele que tinha sido leproso, que Jesus curara. No sábado à noite tem esse banquete. Acontece que sábado à noite, domingo à tarde, Jesus talvez prega os seus últimos sermões, as suas últimas mensagens. Cerca de 3 horas da tarde, então ele caminha, passando por uma outra aldeia chamada Betfagé. E ele sai então na parte leste
ao Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras aconteceu algo extraordinário. Os judeus sabiam o que tinha acontecido no Monte das Oliveiras. O que era, pastor, que tinha acontecido? Em 605, quando Nabucodonosor adentrou em Jerusalém e destruiu o templo, antes disso acontecer, instruído pelos profetas, especialmente Jeremias, pediu para que os sacerdotes retirassem a arca do templo. Você sabia disso? E quando ele orientou para tirar a arca do templo, antes disso acontecer, o que era que tinha em cima do templo? O que era que ficava em cima do templo? A glória de Deus, a Shekinah. E antes de retirarem a arca, o profeta Ezequiel faz uma menção de que essa glória de Deus, a Shekinah, se retirou antes de retirarem a arca. E ela viajou em direção à parte leste do Monte das Oliveiras. E ela subiu e desapareceu. Quando Jesus sai de Betânia para adentrar em Jerusalém, ele passa exatamente nesse local onde a Shekinah de Deus tinha desaparecido. Quem era estudioso da Bíblia entendeu o que estava acontecendo. Eles olharam Jesus vindo do monte, 820 metros a nível do mar. Jesus olhou o templo, e naquele momento ele estava dizendo para todos que o assistiam, naquela grande marcha, aquela grande multidão, as pessoas entenderam, porque os judeus acreditavam que o Messias viria exatamente daquele lugar de onde a Shekinah de Deus havia desaparecido. Jesus surge na parte leste do Monte das Oliveiras, e naquela parte leste, então, quem era estudioso da Bíblia entendeu o que? A Shekinah voltou. E aí nós vamos lá no livro do profeta Ageu, quando o profeta Ageu profetizou dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Quando Salomão fez a construção do templo, eles mataram milhares, mais de 30 mil animais de sacrifício naquele dia. Mas quando Zorobabel fez a reconstrução do templo, com Esdra, com Neemias, eles não tinham dinheiro e eles fizeram poucos sacrifícios, foram centenas só de animais. E eles esperavam que na porta do templo iria acontecer como aconteceu quando Salomão fez a dedicação do templo, que a glória de Deus viesse, descesse ali e incendiasse. Mas naquele dia não teve uma grande festa, a glória de Deus não desceu, não consumiu o sacrifício. Os sacerdotes não precisaram correr do templo como foi no dia de Salomão. E o Zorobabel ficou muito triste e disse assim: eu acho que Deus não aceitou esse segundo templo. Ele não aceitou. Então Deus usou o profeta Ageu. E o profeta Ageu, Deus contou para o profeta Ageu, diz: olha, vai lá e anima ele, que esse templo aqui, ele vai ser mais importante do que o que foi destruído. Mesmo ele sendo menor, mais feio, sem muita pompa, sem muita glória, mas ele vai ser mais importante do que o outro. Aí Ageu deve ter perguntado ao Senhor por quê. Ele disse: porque a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ageu disse: mas não teve glória. Aí nós temos o privilégio de ver o que Ageu não viu, o que Zorobabel não viu, o que Neemias não viu,
o que Esdras não viu. Porque naquele dia, a glória não só ficou em cima do templo, mas a glória adentrou no templo, que era o próprio Cristo Jesus, na sua glória. Naquele dia de domingo à tarde, Jesus marchou em Jerusalém, aclamado por todo mundo, assentado no jumentinho, conforme diz a profecia de Miqueias capítulo 5, verso 2, 500 anos antes de Cristo vir, que ele entraria sentado em jumentinho. Tu, Belém Efrata, tu que é uma das menores entre todas as terras de Israel, de ti virá o Salvador, desde os tempos eternos. Bendito és tu, porque ele vai aparecer montado no jumentinho, e Jesus aparece exatamente sentado no jumentinho. E eu já falei aqui outras vezes, que o rei de Israel, ele tinha 2 animais para ele desfilar, em Israel, em Jerusalém. Quais eram os 2 animais? O cavalo e o jumento. O cavalo, ele desfilava quando? Em tempo de guerra. E o jumentinho, em tempo de paz. Quando Jesus apareceu no jumentinho, o rei assentado no jumentinho, todo mundo entendeu de que o rei estava passeando e que era tempo de paz. Por isso, meus amados, é tempo de paz. Quando é que vai ser o tempo de guerra? É quando o livro do Apocalipse diz que ele vai aparecer num cavalo branco, vindo vencendo para vencer, pisando o lagar, pisando os seus inimigos, derrotando todos aqueles que são inimigos do povo de Deus. A última semana de Jesus foi uma semana muito ativa. Jesus saiu dali naquele domingo, Jesus foi para o templo, do templo ele amaldiçoou a figueira, depois ele foi lá e purificou o templo. Jesus saiu tocando em Jerusalém. Ele queria ser o assunto de todas as refeições na casa de Israel. Ele queria ser o assunto daquela Páscoa. Ele queria que tudo que conversasse dentro da família, nas esquinas, nos comércios, nas ruas, fosse o assunto dele. Jesus estava chamando com esses movimentos, com esses acontecimentos, atenção para si. É por isso que ele disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Agora Jesus conta uma coisa nos evangelhos. Ele diz que nunca mais as pessoas olhariam para ele e diriam: bendito é este que vem em nome do Senhor, até aquele dia. Quando nós vemos Jesus voltando, nós vamos dizer essa mesma expressão: bendito és tu, ó Rei, que vem em nome do Senhor. A mesma frase que aquela multidão gritou para Jesus quando ele estava no jumentinho: Baru atah Beshem Adonai, bendito é este que vem em nome do Senhor. E para quem sabe das profecias, sabe que a nova Jerusalém, ela vai descer exatamente naquele mesmo local que Jesus pisou naquele domingo. No Monte das Oliveiras, a nova Jerusalém vai se abrir ali, e é dali que Jesus vai administrar o universo. Porque Deus, que tem o centro administrativo do universo no céu, no terceiro céu, como Paulo nos lembra, ele vai transferir o seu gabinete universal de lá, onde ele habita, para cá. Por quê? Porque ele vai transferir do céu dos céus para o Monte das Oliveiras em Israel. Por que ele vai fazer isso? Porque foi naquele lugar que ele foi esmagado. Foi naquele lugar que ele orou. Foi naquele lugar que os capilares se romperam na agonia da luta na quinta-feira à noite.
Foi naquele lugar que ele foi condenado. Foi naquele lugar que ele foi humilhado. Foi naquele lugar que ele foi preso. Foi naquele lugar que ele fez a oração que não teve mais resposta até domingo de manhã. Foi naquele lugar que prenderam e levaram Jesus para ser condenado. Aquele lugar é o único lugar do planeta Terra, em Israel, onde tem sangue de Deus. É por isso que Deus vai transferir o centro administrativo do universo para este planeta, porque foi aqui o lugar onde nós matamos o Salvador do mundo. Não é amor demais? Há uma carta, e eu termino com isso, que Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes que visitou esse planeta, escreveu para sua filha uma carta de amor. Depois você busca na internet o conteúdo dessa carta. E o Albert Einstein, ou Alberto Einstein, disse que a maior força não era a fórmula que ele criou, que transformou na bomba atômica capaz de destruir o mundo, com as ogivas que tem hoje, guardado da OTAN e da Rússia, capaz de destruir o mundo cerca de 11 vezes. Albert Einstein dizia para sua filha que a maior carta, que o maior bomba, o maior poder de explosão do universo, não era a bomba atômica e nem a fórmula que ele criou. Que a maior força do universo era o amor. Embora nós somos acostumados a dizer que os alemães são frios, mas ali é um pai escrevendo uma carta de amor para a sua filha, dizendo que a maior força do universo é a força do amor. É por isso que todas as pessoas que olham Jesus Cristo, a cruz de Cristo, eles são atraídos por esse amor. É por isso que todas as pessoas que se deparam com a cruz, elas são constrangidas, motivadas a entregar a sua vida, a render-se a Cristo. E eu quero aproveitar essa noite e perguntar para você: é seu desejo você fazer isso nessa noite, de entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Quem já entregou a vida para Jesus, levanta a sua mão aqui. Amém. Aleluia. De vocês que já entregaram a vida a Jesus uma vez, lembra que Jesus nos salva no passado, no presente e no futuro. Quantos gostariam de dizer: Senhor, eu quero mais uma vez dizer que eu entrego a minha vida ao Senhor e eu quero ser salva ou salvo hoje? Levanta a sua mão. Amém. E quantos de vocês que levantaram as mãos agora gostariam de dizer: Senhor, eu fui salvo no passado, eu estou sendo salvo no presente, e eu quero, pela tua misericórdia, a tua bondade, aceitar a sua salvação e ser salvo na glorificação quando o Senhor voltar? Quantos gostariam de levantar suas mãos? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta para um grupo de pessoas aqui que ainda não fizeram essa decisão. Talvez já fez a sua decisão no passado, mas se desviou por algumas circunstâncias da vida. Eu quero dizer para você que a boa notícia dessa noite é que Jesus está chamando você agora. Tem alguém aqui me assistindo pela internet? Tem alguém aí no YouTube que está nos acompanhando agora, que gostaria de dizer: eu quero entregar minha vida de volta a Jesus. Tentei a minha vida, tentei um casamento que não deu certo, me iludi por um emprego que não prosperou, um relacionamento que eu fui enganado, uma proposta de ilusão, e eu continuo com o vazio no meu coração. Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar a Ele. Se Jesus está falando ao seu coração agora, entregue a sua vida. Eu vou chamar aqui o povo da música. Será que a gente pode cantar essa música aí? Colocar aí
Alvo mais que a neve. Vou desafiar vocês aí, não estava talvez no repertório. Nem sei qual é o número do novinário aqui. 123? Não é. 154. Fique em pé. Sobe aqui o pessoal da música. Eu quero cantar com vocês agora essa música. Eu vou afastar esse púlpito aqui. Bem aqui para a gente cantar junto. Essa música, ela vai dizer para nós o que nós somos em Cristo Jesus. Eu não entendia essa música até um dia. Eu nunca tinha visto neve dessa forma, tinha visto gelo e tal. Mas um dia Deus me deu a oportunidade de ir lá em Toronto no mês de janeiro. E eu fiquei num hotel bem em cima ali no centro de Toronto. E aquela semana era a semana de neve. E eu olhava de cima e via neve caindo nas casas, nos prédios, nos carros, nas ruas. E você não via outra coisa a não ser aquela branquidão da neve. E a primeira coisa que quando eu olhei na janela e vi aquela cena maravilhosa, eu lembrei dessa música. Que o poeta escreveu dizendo que é assim que Deus torna a nossa vida quando nós somos lavados no sangue de Jesus. Ou seja, a mancha, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros, a nossa ignorância, a nossa rebeldia, Ele lava e fica como a neve, branquinho, bonito. E é essa música que nós vamos cantar. E à medida que a gente estiver cantando essa música, se você que nunca entregou a vida a Jesus, nunca fez isso publicamente, ou já fez no passado, e sente que precisa se reconciliar, enquanto a gente estiver cantando, você sentir vontade no seu coração, não consulte nem quem está à direita e nem quem está à sua esquerda. Venha em oração aqui à frente que eu quero dar um abraço e orar com você. Não fala nada para ninguém, só venha. Louvado seja o Senhor, porque a cruz, unicamente a cruz. Não adianta ajudar pobres, não adianta ser gentil, isso tudo é importante, mas isso não nos salva. Não adianta guardar sábado, devolver dízimo, ser vegetariano, isso tudo é importante, mas isso não salva. O que salva é o sangue derramado na cruz do Calvário, na pessoa única de Jesus Cristo. E é nesse sangue que nós queremos ser lavados, nós queremos ser limpos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, os nossos olhares, os nossos ouvidos. Salva o teu povo, meu Deus, e torna ele mais puro que a neve, mais alvo que a neve. É nesse sangue. E nessa noite, meu Deus, em o nome de Jesus, se tem alguém aqui, Senhor, que precisa voltar, precisa decidir publicamente, Senhor, não deixe de trabalhar no coração dele ou dela, mas que venham, para que logo tome a decisão, sejam batizados e continue a sua vida cristã. Meu Deus, nessa noite, nós olhamos para a cruz, e na cruz tem um poder sem igual. E a cruz não é morte, a cruz é vitória, porque o Senhor passou pela sepultura, mas no primeiro dia da semana o Senhor pisou, venceu, decretou vitória sobre a morte, e disse: ó morte, cadê a tua vitória? Onde estão os teus aguilhões? Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor nos deu a vitória, e nessa vitória nós nos escondemos. Dê-nos uma semana gloriosa, abençoada. Nós vamos chegar agora em casa. Nós não temos aqui, Senhor, o sangue fisicamente, mas
O sangue está no nosso coração, está na nossa mente, está nos nossos olhos. Pela fé Ele está em nós. E nós vamos chegar em casa agora. Nós vamos colocar nossa mão nos umbrais da porta e nós vamos dizer: o sangue do Cordeiro está nessa casa. O sangue do Cordeiro está nesse apartamento. E nós vamos consagrar mais uma vez a nossa vida, a nossa casa, o nosso carro, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos planos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.